Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, mais uma vez, e que nós venhamos, então, a buscar, à luz da doutrina espírita, os esclarecimentos necessários para o nosso entendimento, E a gente já avisa de início que nós tínhamos programado algumas coisas e, para não atrasar a sequência do trabalho, nós vamos dar uma acelerada, mas a gente pede, se possível, para as pessoas que tiverem interesse, nós vamos passar algumas informações e haveremos de pular muitas delas, mas que anotem as mensagens para umas reflexões posteriores, porque entendemos serem avisos importantes para a nossa reflexão. Há uma carta de Chico Xavier para o Vantuil de Freitas, na época presidente da FEB, em 27 de abril de 1946, em que, entre outras coisas que ele conversa com o Vantuil, ele acha interessante e até mesmo engraçado uma colocação em que alguém ou um espírita mais exaltado afirmara que Emmanuel não passava de um pregador de cartazes convidando à festa do reino. E Emmanuel responde que, de fato, ele era um pregador de cartazes convidando à festa do reino. E que ele, pessoalmente, não havia ainda sido convidado para a festa, mas que ele continuava espalhando os cartazes, cumprindo ordem superior. E aqui nós vamos trazer alguns cartazes e alguns outdoors que Kardec nos apresenta para as nossas reflexões com relação ao entendimento desse projeto. Buscando o entendimento ali da colocação de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. O Chico havia dito que o Cristo nos disse que a verdade nos libertará, mas ele não disse quando. Não fixou esse prazo. Mas, ao estudarmos um pouco a doutrina espírita, se nós buscarmos algumas reflexões, nós vamos encontrar, inclusive, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando lá Kardec pergunta se Deus havia criado espíritos bons e outros maus, lá os espíritos respondem dizendo que Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, sem o saber, e que nos dá determinadas missões para fazer com que nós venhamos a adquirir o conhecimento necessário para atingirmos progressivamente a nossa perfeição, pelo conhecimento da verdade, e aproximarmos-nos de Deus. E que é através desta perfeição é que nós chegaremos à felicidade eterna. E nos impõe provas, que são as provas necessárias para o nosso aprendizado, para chegarmos àquele conhecimento. Então, nós estamos aqui encarnados, evoluindo gradativamente em busca do nosso conhecimento da verdade. E Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 271, ao ser perguntado se Moisés havia trazido para nós toda a lei, e ele fala que nós lá vamos encontrar, não toda a lei em Moisés, mas uma parte, sendo ela das 3 revelações, presentes na justiça por Moisés, o amor pelo Evangelho e a verdade pela doutrina espírita. E que no centro de tudo isso está Jesus. E que Jesus trouxe para nós o amor no mais alto esplendor que ele possa ser imaginado por nós. E que a justiça e a verdade são instrumentos para chegarmos ao amor. A justiça coube aplainar esse caminho. E a verdade trouxe para nós os conhecimentos necessários para entendermos o Evangelho de Jesus. Então vejamos que a verdade é justamente o entendimento necessário que nós precisamos para compreendermos o Evangelho de Jesus. E aonde está a verdade? Emmanuel nos disse, pela doutrina espírita, pelos esclarecimentos dos espíritos. E aí, em fevereiro desse ano, nós ouvimos uma frase
pedimos licença aqui ao Manuel Tiburcio, lá em Frutal. E ele falou, e a frase nos marca para as nossas reflexões. Ele nos disse lá em fevereiro que conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita é um patamar de felicidade. Então, nós não podemos negar que somos felizes, à proporção que nós estamos conhecendo parte dessa verdade. E como que nós estamos buscando isso? Será que nós estamos empenhando para conhecermos gradativamente essa verdade e termos a felicidade proporcional à nossa capacidade e condição? Então é isso que nós vamos tentar buscar no nosso entendimento. E esse projeto, a princípio, ele surgiu com base no projeto de Kardec de 1868, que ele não teve o tempo de cumprir, mas que esboçou esse projeto para que pudéssemos, assim, buscar a inspiração necessária. E lá ele fala que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro. Pelo menos quanto ao futuro. Ora, o cuidado dele nos alertar para a nossa situação de hoje. É formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. E por que nós interpretamos tão divergentemente a doutrina espírita? Cada um com a sua interpretação pessoal, sendo que o roteiro foi traçado. Somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas. Bem entendido e compreendido. E como nós compreenderemos e entenderemos? Se não estudando. E tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. E nós adquiriremos essa experiência se nós, de fato, buscarmos o entendimento e a compreensão desses ensinamentos. E ele continua lá no ensino espírita, que é um dos tópicos, um curso regular de espiritismo seria professado, com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. O gosto pelos estudos sérios. Então nós precisamos de gostar. Só que muitas vezes nós gostamos do quê? Nem vou, Deixa para cada um pensar. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adébitos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Muitas vezes nós achamos que curso é ainda irmos lá, participarmos 3 meses, 1 mês, 2 meses, tirarmos o diploma e acharmos que somos espíritas formados. Não é isso que Kardec está falando, não. Ele nos fala que o ensino não é da tribuna, é na nossa prática, na nossa convivência, no entendimento. Isso que é aprendermos a doutrina espírita, para que efetivamente venhamos a nos transformar intimamente. Porque saber teoria, todos nós somos capazes. A nossa necessidade é de, conforme Emmanuel nos fala lá no livro Roteiro, que a doutrina espírita é um processo de libertar consciências, para que nós venhamos alcançar horizontes mais longe. Então nós precisamos nos libertar. E quem que vai nos libertar? A verdade. Então, se nós não conhecermos de fato a verdade, continuaremos presos àquilo que nós somos há séculos, com os nossos sofrimentos e nossos desentendimentos, Então, o projeto Portal de Luz, Espiritismo em Nós, com Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier, estudos de propagação da doutrina espírita, com o apoio da União Espírita Mineira, do Conselho Regional Espírita e coordenação do CRE Rio Grande e Turama. E aí aqui nós já falamos o seguinte, o projeto, a princípio, ele teria uma outra ideia de ser divulgado. Só que, pelas ideias divergentes, às vezes, ou que surgiam, demorou-se um pouco mais. Mas
A espiritualidade, com certeza, vai nos inspirando para chegarmos a uma condição mais favorável. A princípio, como nós faríamos para esse projeto chegar para as pessoas com interesse de estudar? Ou usá-lo como um embasamento para isso? E aí nós pensamos no Bíblia do Caminho, que é um programa, né, que muitos já conhecem, que estará ou está disponível com as informações. O Sr. Braz conversou lá com o Conrad. Por alguma razão ele não pode deixar estar lá, mas ele poderia divulgá-lo lá dentro como um link. Depois nós ficamos sem saber como que faríamos, porque simplesmente lançar uma apostila vai para a gaveta. Se deixar no computador, também, possivelmente, fica lá de vez em quando. E aí surgiu uma ideia, pode ser que surjam outras, que nós usaremos esse esboço aqui e usaremos a internet de uma forma mais ampla para aqueles que, porventura, estiverem fazendo uma pesquisa, ele esteja lá disponível. E hoje a internet nos oferece recursos de que nós podemos impulsionar. Quando a gente entra lá no Google para fazer pesquisas, o Google nos apresenta uma lista. E há forma de fazer com que apareça em primeiro lugar esse projeto lá. Então tem os recursos, nós temos as pessoas que vão nos auxiliar a fazer isso, e por isso que ainda não está pronto. Tá? Mas a ideia inicial é isso. De que ele esteja lá disponível, obviamente que os sites que puderem colocar o link onde ele vai estar, também disponível, e assim vai facilitar para nós, para as casas espíritas e para aqueles que tiverem interesse. Então, como que ele funciona? Imaginemos aqui uma tela, uma parte, onde estão lá os roteiros, os temas dispostos para que a pessoa queira buscar o estudo com relação àquele assunto. Ele hoje conta com 177 temas já preparados. E aqui nós colocamos em amarelo, esse de número 125, devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem, é um dos temas. E aí, qual que é a sugestão? Ele vai estar com um roteiro, com base numa obra, e aqui no caso esse roteiro é uma parte dele, não é todo, Revista Espírita de Novembro de 1859. O que Kardec nos fala sobre esse assunto? Para as nossas reflexões. E vem os tópicos, obviamente nós vamos analisá-los, né, para as nossas reflexões. E aí vem uma bibliografia de apoio aos estudos, com base na codificação e nas obras de Chico Xavier. Então nós temos uma proposta de estudo e as referências de mensagens que poderão ser acrescentadas outras à medida que nós formos estudando e entendendo que elas encaixariam em determinados temas. E aí, qual que é uma proposta? Porque se nós fizermos pura e simplesmente uma apostila, muitos de nós não temos todas as obras em casa. Muitos de nós hoje usamos os recursos do computador para fazer os nossos estudos. E aí a ideia é de que nós facilitemos um pouco mais para que ninguém fale, está difícil de encontrar. Nós, com a ajuda do Conrad, ele nos autorizou a usar o Bíblia do Caminho, porque lá no Bíblia do Caminho a gente vai clicando e vai aparecendo as mensagens, né, quando a gente tem. Então, o que nós vamos fazer? Por isso que não está pronto ainda. Nós vamos ter que fazer toda uma revisão e pegar todas essas referências aqui e vamos disponibilizar os links em cada uma delas. Então, quando nós citarmos aqui o Livro dos Espíritos, Escala Espírita, item 104, vai estar lá no computador, nós vamos clicar, ele vai lá no Bíblia do Caminho e apresentar esse item 104 para nós. Então, não tem jeito de falar, não tem a mensagem, não tem o livro. Ele está disponível na internet. Tá certo? Vou lá no livro Religião dos Espíritos, lição 49. Vou lá na minha estante para buscar o livro. Seria o ideal. Mas eu não tenho disponível. Então, eu vou clicar, ele vai nos remeter lá à lição 49. Então, nós teremos toda uma gama de mensagens proporcionadamente colocadas ali para atender aquele tema específico. Tá certo? Então, só que isso vai ter que ser feito linha a linha, com todo o cuidado e todo o critério possível para facilitar. Ok? E aí, nós vamos, então, refletir. Que, primeira proposta, não é estudar tudo.
Porque a doutrina espírita não se estuda numa encarnação só. Nem esgotar o assunto. Não é essa a proposta. O intuito é de colaborar com os que têm o propósito de estudar de forma mais consciente. Obviamente que, para isso, nós precisamos estudar seriamente, conforme Kardec nos convida a fazê-lo. Principalmente sobre os temas mais demandados. Muitas vezes nós temos nas casas espíritas, e aí, qual o tema que nós vamos falar? Tema livre. Isso tem acontecido demais. Quando o espírita é consciente, ele não usa um tema livre à sua vontade, ele usa de acordo com a base. Mas, muitas vezes, se é livre, ele pode falar qualquer coisa. Não é assim? A casa autorizou. E a casa não está apresentando um roteiro de estudos coerentes com a necessidade da casa ou com o planejamento dela. Então, se ela não tem um roteiro, agora ela tem. E ela pode usar, com base nisso, nas necessidades do público que lá está presente, e apresentar para o palestrante. E aí, obviamente, que tem gente que não vai querer. Mas a casa está fazendo o papel dela, e se, obviamente, aquele palestrante não estiver... Isso é uma proposta, né, gente? Se ele não tiver com o interesse de seguir a doutrina espírita seriamente, paciência, né? A casa tem que cumprir o papel dela. Não é assim? Porque senão nós estaremos sendo o quê? Coniventes com tudo e qualquer coisa. Ontem o Manuel falou aqui que o sim, sim, não, não. Né? Ser bom ou ser bonzinho. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque as pessoas que estão nas casas espíritas lá, elas estão buscando essa verdade e muitas vezes nós estamos oferecendo o quê? Mentiras. Facilitar as pesquisas e organização de temas para palestras. Sugerindo roteiros compostos de textos-chave correlacionados com uma vasta bibliografia de apoio, exclusivamente das obras de Kardec e Chico Xavier à luz do Evangelho de Jesus. Por quê? Muitas vezes nós achamos que é exagero. Mas, será que nós temos, lá no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma mensagem lá, examinar tudo, né? Quando Paulo fala para nós lá, examinai tudo e retende o bem. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 1, e na primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, Manuel Tiburcio, capítulo 5, se não me engano. E, muitas vezes, nós usamos essa interpretação falando, eu posso ler tudo, não posso? Mas Emmanuel chama atenção de que Paulo não esquece de alertar e reter o bem. E será que nós temos condições de reter efetivamente o bem? Ele começa dizendo para nós lá, muito diretamente, que muitas vezes nós temos a liberdade de examinarmos tudo. Inclusive, os corrosivos da opinião e as fezes do pensamento em forma de livros. E está cheio. Né? E lá no finalzinho da mensagem, ele nos fala lá, se você tem condições e tempo, faça. Mas retende o bem e esparrame o bem. Será que nós temos tempo para examinar tudo? Eu confesso que eu sou um preguiçoso. Então, se Emmanuel já fez, que Kardec já fez, eu vou lá neles consciente de que eu não tenho como errar. Então, não tenho que procurar outra coisa para examinar e tentar buscar o bem, que ele já está ali. Então, é essa a proposta de nós buscarmos Kardec e Chico à luz do Evangelho de Jesus, porque eu tenho certeza e não vou perder tempo. E porque muitas vezes nós achamos que todo mundo pode, mas lá Emmanuel diz que as crianças, os doentes, os fracos, deve-se evitar. E quem que nós somos, como Jesus disse? Eu não vim para os sãos. Então façamos aí mais uma reflexão, né? Não tem a pretensão de ser uma apostila de estudos. Não é isso. E nem contendo ideias conclusivas. Muitas vezes nós pegamos apostilas ou referências de estudos, aí tem lá quem fez o trabalho, as explicações dele, as conclusões dele. A ideia é, será que nós temos condições de explicar Emmanuel? Explicar Kardec?
explicar Jesus? Ir além do que eles já nos disseram? Sendo que nós somos convidados a refleti-los. Não possui notas e nem comentários sobre os temas. Nosso intuito de trazer o projeto é de simplesmente apresentar uma proposta para que os cartazes que Emmanuel humildemente nos apresenta, são os convites para a festa do reino, sejam perfeitamente analisados. E é isso que nós devemos buscar. Enfim, é apresentar um roteiro de estudos em sua pureza doutrinária. Então, é um roteiro de estudos. Obviamente que ele deverá ser acrescentado outros temas, à medida que nós formos sendo demandados por isso. E outras pessoas podem contribuir com ideias, sugestões, esse tema ou esse assunto. E aí caberá aí as pesquisas necessárias para as mensagens, para as nossas reflexões. E aí por que então, né? Emmanuel nos fala lá no livro Fonte Viva, no seu prefácio, com Jesus e por Jesus. Espíritos desencarnados aos milhões em todos os graus de inteligência, enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. Todos nós estamos necessitados de buscar essa verdade em prol do nosso desenvolvimento, da nossa educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários, ou para longos cavacos de gabinete. Cavacos, conversa fiada, né? Para a gente traduzir, mano, mas... E anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. E o que está acontecendo hoje no movimento espírita? Justamente isso aqui. Disputas literárias, disputas de shows, vamos dizer assim, usando o nome da doutrina espírita para se autopromoverem. E Emmanuel nos alertava já, com Jesus e por Jesus. E nos convida à reflexão, né? Para que, sem qualquer consequência espiritual, para o caminho que lhes é próprio. Nós temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. No livro Roteiro, no Espiritismo Fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões e forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Nós estamos no entendimento hoje, a maioria de nós, de acharmos que todo e qualquer livro mediúnico é livro espírita. Livro mediúnico, por ser simplesmente mediúnico, não quer dizer que é livro espírita. Livro espírita tem que estar baseado na codificação. Porque há muito espírito obsessor, muito espírito pseudo-sábio, psicografando. E pura e simplesmente, por ser mediúnico e espiritualista, não quer dizer que ele é espírita. Para ser espírita, repetimos, ele tem que estar sob o embasamento da codificação. E será que está? Trazemos um exemplo aqui para as nossas reflexões. Não vou citar o livro, porque não nos cabe fazer, mas é preciso que nós venhamos a prestar atenção naquilo que nós estamos usando. Há um livro que é muito demandado hoje no movimento espírita, inclusive os palestrantes citam esse livro, e tem uma mensagem nesse livro que nos chamou a atenção, que do seu início até a conclusão, ele está perfeito. Só que tem uma frase dele lá que ele fala o seguinte, que Jesus vivia intensamente o social. Vivia intensamente o social. Participando de festas de casamento. E coloca, entre aspas, colocando a citação das bodas. Então, um garoto, refletindo, né? Um jovem, adolescente, gosto de festas. Leio uma mensagem dessa, o que eu vou pensar? Jesus vivia intensamente o social, gostando de festas. Então eu estou tranquilo. Então, eu estou com Jesus, né? Tomando uísque.
acho que está certo. Então vejamos, olha aonde que nós nos remetemos. Sendo que a Bodas tem uma mensagem magnífica de convite para a nossa transformação, que não é de festa, né? Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que diz respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. Nós vamos passar aqui porque não vai dar tempo, né? E está no livro Roteiro, o Espiritismo na Atualidade. E para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito, para que levianos ou desavisados não se precipitem em imensos reveladouros de amargura ou desilusão. Então, olha o cartaz que Emmanuel nos apresenta aqui. Toma cuidado. Olha o que o Espiritismo na atualidade, convite ao Evangelho. E será que nós estamos aceitando esse convite à festa do reino? Não a festa desse livro que nós falamos, né? A outra festa. A festa que nós deveremos estar com as vestes nupciais adequadas. Não é qualquer veste. E essa veste só virá com a nossa transformação. Conhecendo a verdade, que nos libertará. Pedro Camargo Vinícius, ele faz e aqui nós tiramos um pouquinho das nossas reflexões, uma frase de Leon Denis: o Espiritismo será dele que os homens o fizerem. Ele fala que quando ele leu essa frase, ele não concordava com ela, porque ele achava que Leon Denis tinha sido infeliz. Mas que com a experiência, ele chegou à conclusão de que Leon Denis estava com a razão. Porque ele, ao refletir o cristianismo, o que nós fizemos com o cristianismo? Alteramos os preceitos das mensagens de Jesus. E o que nós estamos fazendo hoje com o movimento, com a doutrina espírita? Alterando a doutrina espírita ao nosso entendimento. E aí ele nos faz uma reflexão. O que pretende os homens fazer do espiritismo? Desviando da sua finalidade precípua e verdadeira, que é, como desdobramento do cristianismo, acender o facho da luz interior das consciências, ao libertar as consciências, regenerando e reformando o homem através da educação, que Kardec nos fala da educação moral, não a formação acadêmica, né? Tal como exemplificou o Divino Mestre em sua passagem por este mundo. O que nós estamos pretendendo? Se nós recebemos um roteiro vindo da mais alta esfera, em nome de Jesus, e estamos aceitando, porque muitas vezes, não estou fazendo nada, mas eu estou aceitando. Eu estou sendo conivente. E ser conivente é participar. Então, todos nós somos responsáveis. E nós precisamos refletir nesse momento. Allan Kardec, na Viagem Espírita de 1862, faz lá atrás umas instruções particulares dadas aos grupos em resposta das questões propostas. E aí, no item 6 especificamente, ele nos traz algumas reflexões, porque muitas vezes nós falamos, por que Deus permite que venham essas obras? E isso é talvez, com todo respeito, é pergunta de preguiçoso, né? Porque nós queremos que tudo venha pronto e resolvido. E o nosso esforço? E o nosso empenho? E a nossa devida dedicação? Porque se nós não conhecermos, não valorizarmos as informações, nós não iremos assimilá-las. E ele fala lá que Deus permite que escapem de suas comunicações erros tão grosseiros, coisas tão absurdas e mesmo tão ridículas, ideias nas quais as mais vulgares noções da ciência demonstram de tal maneira a sua falsidade, que ao mesmo tempo matam o sistema e o livro. O tempo cuida. Só que até esse tempo, para que ela seja eliminada, aqueles desavisados vão aceitando. Mas aceitam por quê? São obrigados? Não, né? E ele continua. Indubitavelmente, seria preferível que só fossem publicados bons livros. Não é isso? Mas, desde que não é assim, não temais para o futuro a influência dessas obras. Podem momentaneamente acender um fogo de palha. E nós estamos vivendo um fogaréu de palha, né? Mas, quando não se apoiam numa lógica rigorosa,
Vede em que se transformam ao cabo de alguns anos, e muitas vezes depois de poucos meses. Em semelhante caso, os livreiros são um termômetro infalível. Certa feita, o seu Delino pergunta lá para o Chico, Chico, e essa enxurrada de livros? E o Chico fala, meu filho, não preocupa não, se não for verdade, desaparece. Não é assim? Só que muitas vezes nós estamos colocando lenha nessa fogueira, né? Aceitando que esses livros aí estejam entre nós com o título de livros espíritas. E se nós confrontarmos com a codificação, eles podem até ser espiritualistas, mas não são livros espíritas. Então por que nós vamos perder tempo? Isto me leva a dizer algumas palavras sobre publicação das comunicações mediúnicas. Ele fala lá que Deus permite, mas aqui dá o roteiro, né? Só que muitas vezes nós fugimos do entendimento necessário. A publicação tanto pode ser útil se feita com discernimento, quanto perniciosa em caso contrário. No número dessas comunicações existem as que, por melhores que sejam, se interessam àqueles que as recebem. E aí nós vamos ver o que está acontecendo, né? Muitos donos das próprias gráficas. Quem passa ou faz o crivo dessas obras? As obras do Chico eram discutidas, analisadas, levava tempo. Se quem lê as cartas lá do Chico com Vantuil, e Emmanuel vinha, conversava, trocava uma palavra, sugeria, não, mantém essa porque essa é melhor, porque é isso, que é aquilo outro. E o Chico não se impunha. Ele esclarecia. Hoje, está passando, falando que o Cristo vive intencionalmente o social indo às festas. No número dessas comunicações, existem as que, por melhores que sejam, se interessam àqueles que a recebem, não oferecendo aos leitores estranhos senão banalidades. E como tem banalidade, né? Outras apenas têm interesse pelas circunstâncias nas quais foram dadas, e sem conhecimento das quais são insignificantes. Isto só traria inconvenientes para a bolsa do editor. Mas, ao lado disto, algumas há que não são evidentemente más, no conteúdo e no estilo. Algumas. E que, sob nomes respeitáveis e apócrifos, contêm coisas absurdas ou triviais, ou que muito naturalmente se presta ao ridículo e dá armas à crítica. Muita crítica, né? Porque quem tem um pouquinho de entendimento, discernimento, vai pegar alguns livros aí e ver que são extremamente infantis. Inteligentemente escritos, com fases bem elaboradas, porém de conteúdo, que Emmanuel nos fala lá, dos corrosivos, né? Da opinião e fezes do pensamento em forma de livros. É pior ainda quando, sob a proteção desses mesmos nomes, elas formulam sistemas excêntricos ou grosseiras heresias científicas. Não haveria nenhum inconveniente em publicar essas espécies de comunicações, desde que se as fizessem acompanhar de comentários. Tem problema lançar, mas explicar. Trata-se de opinião daquele que escreve, que há de ter comprovação, mas coloca lá como verdade e ainda põe entre aspas e faz a citação do Evangelho, para respaldar a mentira que está sendo dita. Se as fizesse acompanhar de comentários, seja para refutar os erros, seja para lembrar que são a expressão de uma opinião individual, da qual não se assume a responsabilidade. Kardec fez isso, nos ensinando lá na Revista Espírita. Pega lá as mensagens, por que ele usava a Revista Espírita? Como base para a codificação. E que nós espíritas não estudamos a Revista Espírita. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 3, método, Kardec coloca lá como orientação para a gente estudar o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Revista Espírita. Não colocou os outros porque até então não estavam lançados. Mas nós, inteligentes que somos, deduzimos que estão lá para serem estudados. Não é isso? Mas a Revista Espírita está lá, porque ela é base para a base. Porque é experiência, é análise, é estudo. E nós vamos encontrar conteúdos fantásticos na Revista Espírita, né? Ele continua. Poderiam mesmo ter um lado instrutivo, mostrando que aberrações de ideias podem entregar-se a certos espíritos. Aberrações de ideias. Mas publicá-las pura e simplesmente
é apresentá-las como expressão da verdade. Como expressão da verdade. E garantir a autenticidade das assinaturas, que o bom senso não pode admitir. Eis o inconveniente. Que nós estamos muitas vezes aceitando livros. Se nós observarmos a maioria das nossas livrarias, pega lá um pouquinho da codificação, um pouquinho das obras de Chico e um monte de livros espiritualistas. E nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes, o que nós dizemos? Que é difícil. Eu não consigo, né? Aí nós vamos ter uma resposta aqui que não é nossa, né? E nós trouxemos para que a gente possa refletir. Como os espíritos têm seu livre-arbítrio, todos nós o temos, e sua opinião sobre os homens e as coisas, compreender-se-á que há escritos que a prudência e a conveniência mandam afastar. No interesse da doutrina, convém, pois, fazer uma escolha muito severa. Em semelhante caso, eliminando com cuidado tudo quanto possa, por uma causa qualquer, produzir má impressão. Você conheceu bem o campeão desses livros, que é aquele A Vida de Jesus, escrita por ele mesmo. Conheceu esse livro, certamente? Não. Não? Não, senhor. É um bicho desse tamanho. E ônibus e o Uberlândia, vendendo livro espírita, com esse dito cujo lá. Falei, gente, isso aqui pega e joga no lixo. Né? Jesus psicografando a vida dele mesmo. Tem que ver quem é esse médium, né? Nós temos que conhecê-lo, né? E trazer ele aqui urgentemente, né? Então nós devemos, então, tomar cuidado, tudo quanto possa, por uma causa qualquer, produzir má impressão. E nós não estamos tomando o cuidado devido, gente. Repetimos. Ontem, a frase que o Manuel usou, lá do, eu não lembro o nome, né? Cuidado para não confundir o que é ser bom com ser bonzinho. Muitas vezes nós aceitamos as pessoas trazerem, né, perguntarem alguma coisa, sendo que muitas vezes os espíritos estão nos conduzindo pessoas para serem esclarecidas. Não é imposição, é esclarecimento. Se ela vai aceitar ou concordar ou não, não é problema nosso. Se fizermos com respeito devido de esclarecer, é o nosso papel. Se nós se tivermos condições para isso. Porque senão a gente vai sugerir qualquer coisa e vamos continuar na mesma. Como nós falamos, muitas vezes nós dizemos que é difícil estudar doutrina espírita, eu não consigo, né? Nós não falamos isso? Muitas vezes? Aí o que nós buscamos? Eu gosto de tal livro porque ele fala a minha língua. E qual é a minha língua? A de sempre, rasteira? Ou se nós precisamos de buscar um patamar com esforço, dedicação. Por isso do estudo. Porque às vezes eu não tenho entendimento, mas o colega tem. Ele fala de uma outra forma, que às vezes muito mais simples, mas que nos remete ao entendimento. Eu não tinha pensado por esse lado. E muitas vezes nós achamos que, pura e simplesmente, buscar livros que falam a nossa língua, nós estaremos estudando doutrina espírita. Nós precisamos do esforço. Nós trouxemos aqui um trechinho de uma gravação do Chico, aonde em 1997, eu acho que eu vi o Eurípides chegando aqui, e foi ele que gravou esse áudio, e o Chico faz ali, o Eurípides pode esclarecer isso para nós depois, como uma despedida, como o porquê, mas ele faz uma série de esclarecimentos da sua vida, desde Pedro Leopoldo, desde o início do seu trabalho, de pessoas que passaram pela sua vida, de circunstâncias da sua vida, para ali naquele momento fazer um agradecimento à Fundação Marieta Gaio. Eu não vou falar o que ele diz lá, quem conhece. É extremamente importante, está na internet, no YouTube, o que o Chico fala com relação à Fundação Marieta Gaio. E muitas vezes o que nós estamos fazendo e observando, melhor dizendo,
com relação às publicações. Porque o livro, o Chico poderia ser trilionário. E o que a Marieta Gaia, a fundação, representou para o Chico desde 1927, se não me engano lá. E aqui tem um trechinho para que nós possamos refletir no nosso compromisso de esforçar para o estudo. Depois que é um trechinho de 5 minutos, e aí eu gostaria que depois nós refletirmos, né? O que o Chico fala aqui para nós? Ele agradece à dona Zenite Bahia. Essa senhora procurou o Chico pessoalmente e disse, entre outras coisas, para ele o seguinte: Chico, se você está agora buscando trabalhar com a publicação de livros... No encontro casual comigo... Então, melhorou. Nesse tempo, 1931, começamos a lidar com as mensagens dos amigos espirituais. Enviamos-las ao senhor Manuel Quintão, então diretor da Federação Espírita Brasileira. E ele, entusiasmado, nos pedia para ir enviando as mensagens em seguida. A esse tempo, encontramos uma benfeitora, a professora Dona Zenite Bahia. No encontro casual comigo, falou comigo se eu estava lidando com propósitos de publicidade, seria interessante que eu fizesse um estudo de análise lógica da língua portuguesa. Para isso, ela se oferecia, prestimosa e benevolente, a me ajudar no espaço de 3 meses, em todas as tardes, das 5:30 da tarde às 7:30 da noite, num curso gratuito, em que ela me poria no conhecimento mais profundo da língua portuguesa, já que eu não havia encontrado pessoa alguma que pudesse me ajudar na obtenção de uma bolsa de estudos em colégios de ensino superior. Dona Zenite Bahia, cuja personalidade está em meu reconhecimento em Teresina, me recebia na sua própria residência, a rua Antônio Alves, e me administrava conhecimentos de análise lógica do português, para que eu mesmo pudesse
de alguma forma, criticar as páginas que eu recebia. No Rio, nosso amigo senhor Manuel Quintão se incumbia de receber o material que eu lhe mandava. Começou a se formar o primeiro livro da nossa mediunidade, intitulado Parnaso de Além-Túmulo. Devo essa homenagem a Dona Zenite Bahia, hoje na vida espiritual, porque sem o concurso dela, eu estaria sentenciado a erros de toda sorte naquilo que saía de minhas mãos. Porque, naturalmente, o médium não pode deixar de ser um auxiliar para aqueles amigos que lhe usufruem as faculdades. É um recado ou não? Porque se nós analisarmos o Chico, será que de fato ele precisava da grandeza dele? Mas a Dona Zenite se propôs a ajudá-lo. E ele humildemente aceitou. O Chico quase não tinha tempo nem para viver, né? E ainda das 5h30 às 7h30, todos os dias, na casa dela, ele ia estudar português. E nós? Eu prefiro os livros que falam a minha linguagem, né? Então, possamos refletir. Quem ouviu o áudio, tem muita coisa maravilhosa lá que está nesse áudio, que é um legado que o Chico deixa para nós. Pois é. E Kardec então nos fala: todos os espíritas que se empenham para que a doutrina não seja comprometida devem, pois, esforçar-se para as condenar. Tanto mais porque, se algumas delas são feitas de boa fé, outras podem sê-lo pelos próprios inimigos do Espiritismo, tendo em vista desacreditá-lo e poder motivar acusações contra ele. Daí porque, repito, é necessário que se conheça o que ele aceita daquilo que repudia. Ele quem? O Espiritismo. Como que nós vamos conhecer o que a doutrina espírita aceita e o que ele repudia? Estudando a codificação. E aí, o seu Braz adora quando a gente fala isso, né? Numa cidade que nós moramos há um tempo atrás, um grupo lá dizia que eles estavam há pelo menos 500 anos à frente de Kardec. Né? Agora eu não sei em que, né? E um médico famoso fez um curso sobre psicologia profunda, né? Eu quando era seguro está uns 50 atrás. Porque no plano espiritual, eu li que lá para hemodiálise, e eu empurrava ele flutuar, falei: você vai me responder se teve espírito, tem sangue. Aí virou fluido, aí eu aceitei. Na Revista Espírita de maio de 1863, Kardec nos traz uma reflexão importante. Muitas comunicações nos foram enviadas por diferentes grupos, quer nos pedindo conselho e julgamento de suas tendências, quer da parte de alguns na esperança de as verem publicadas na revista. Então ele recebia mensagens, como nós sabemos, para que elas pudessem ser analisadas. E aqui nós até achamos interessante, porque as pessoas, ao confiarem em Kardec, mandavam para ele analisar. Hoje a codificação está pronta. Seria a gente pegar as mensagens, mandar a codificação para a gente analisar, para ver se elas estão coerentes. Mas a gente não faz, alguns, né? Ou muitos, melhor dizendo, não fazem isso. Lançam e publicam pura e simplesmente as mensagens. Em grande número, encontramos-las notoriamente más. Ele analisando as mensagens, né? No fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes.
obsessores ou mistificadores e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que se revestem. As análises das mensagens, né? Publicá-las teria sido dar armas à crítica. Circunstância digna de nota é que quase a totalidade das comunicações dessa categoria emana de indivíduos isolados e não de grupos. Estudemos lá o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Analisemos lá o item 9 e o item 10 de Erasto, com relação a essas questões. Analisemos o item 230 do Livro dos Médios, quando lá ele nos fala que é preferível que nós recusemos 10 verdades do que aceitemos uma. E o que nós estamos fazendo? Aceitando 10 mentiras e recusando uma verdade. Mas vamos continuar aqui que Kardec nos fala. Aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos são enviadas, diremos que em 3.600, há mais de 3.000 que são de moralidade irreprochável e excelentes como fundo. Então, de 3.600 que ele recebeu, 83% dessas mensagens são boas. Excelentes como fundo, mensagens importantes. Mas o que ele fala além disso? Mas que desse número nem 300 merecem publicidade. 10%. De 3.000 mensagens que ele analisou, que são boas, nem 10% merecem publicidade. Nem 300. E apenas 100 têm mérito fora do comum. 3%. E hoje, quase 100% do que estão recebendo aí, que não estão embasados na doutrina espírita, estão sendo publicadas. Em nome da doutrina espírita. E veja o cuidado de Kardec em analisar. Se nós recebermos 100 mensagens, nós vamos ler? Nós vamos falar que nós não temos tempo. E Kardec tinha. Mas ele analisou 3.600. Mais ou menos, deve ter sido mais, né? Para nos trazer essa reflexão. E aí, o que a gente faz? Foge disso, né? Aceita. Essa mensagem de Emmanuel no livro No Portal da Luz, anotem, por favor, não vai dar tempo de a gente falar, é um roteiro maravilhoso de como nós deveremos ser espíritos estudiosos. Estudo e observação. Então, são vários tópicos, nós trouxemos aqui que poderíamos analisar, mas não vamos atrasar. Ele nos fala e nos remete à reflexão necessária para estudarmos a doutrina espírita à luz da codificação, confiando em Kardec. E o próprio Chico, lá no livro No Mundo de Chico Xavier, quando o Dr. Elias Barbosa pergunta para ele se Emmanuel haveria feito para ele alguma referência sobre Allan Kardec. E ele fala que Emmanuel, em 1931, quando se apresenta, disse que eles estariam desempenhando um papel ali, dali adiante, a longo prazo. E que, o Chico falando, curioso ele me dizer que, acima de tudo, eu analisasse se as informações que ele me passasse, se não estivessem de acordo com Jesus e Kardec, que eu ficasse com Jesus e Kardec e procurasse esquecê-lo. Olha o cuidado de Emmanuel. E se não estiver com Jesus e Kardec, esquece. E o Chico assim o fez. Durante toda a vida. Alguém encontrou alguma coisa que Emmanuel tivesse escrito contrário a Jesus e Kardec? Até agora? Ainda não, né? Não o Emmanuel do Chico, né? Que a gente conhece, né? Vamos passar aqui para a gente terminar, porque a dona Rita já me fez o sinal ali. Colaborar com simpatia nos movimentos de perquisição que se efetuam em torno das atividades medianímicas, mas sem prejuízo dos encargos e responsabilidades espíritas, valorizando o tempo sem perdê-lo, de modo algum, nas indagações ociosas e infindáveis. Ele termina a mensagem dizendo isso para nós. Então, compete a cada um de nós, porque nós somos livres, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas o que eu estou fazendo com esse livre-arbítrio? O Chico dizia lá que a justiça divina nos concede, a misericórdia divina nos concede a liberdade para fazermos o que nós quisermos. Mas, por outro lado, a justiça divina nos convida a refletir que nós podemos fazer o que nós quisermos, mas e o que nós devemos fazer? Né? Nós
Podemos fazer, mas e o que nós devemos fazer? Então nós temos a misericórdia e a justiça. Podemos fazer, mas e as consequências daquilo que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Selecionar os livros em disponibilidade, escolhendo aqueles que nos purifiquem as fontes da emoção e nos melhorem o nível de cultura. Conquanto, admirando a palavra do apóstolo, examinar tudo e retende o melhor, não se comprometer com literatura reconhecidamente deteriorada. Difundir quanto possível as letras nobilitantes, aquilo que é bom. Proteger o livro espírita e a imprensa espírita com as possibilidades ao nosso alcance. É responsabilidade nossa. Proteger o livro espírita. Concluir, em suma, que tanto necessita o homem de alimento do corpo quanto de alimento da alma. E que tanto um quanto o outro exigem cuidado e defesa. Higiene e substância na formação e na aplicação. Leiamos lá a mensagem de André Luiz no livro Opinião Espírita, Práticas Estranhas. Nós alimentamos e bebemos qualquer coisa? Por que nós aceitamos o pão espiritual de qualquer coisa? E estamos aceitando, né? Deixa eu voltar aqui. O Manuel falou que eu posso. Temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria do amor vigente em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. De posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quanto quiser. A responsabilidade é nossa. A lição chama Por que Espiritismo? No portal de luz da nova revelação, estamos defrontados pela presença renovadora do Cristo de Deus. Sigamos adiante, com Ele e segundo a promessa dele próprio. O amor guiar-nos-á para a luz e a verdade nos fará livres. Por isso que a verdade nos libertará, desde que nós busquemos essa verdade. Então, que nós façamos essa reflexão para que venhamos, no entendimento devido, encontrar esse processo de libertar as nossas consciências. Buscando a verdade à luz da doutrina espírita. Que ela irá nos conduzir ao Evangelho de Jesus, que é a sua mensagem de amor. Que Jesus nos ampare, nos proteja a todos, e que venhamos, assim que pudermos, que seja rápido, que o seu Braz já me deu o tempo devido, para terminarmos essa organização. Porque ele tem a ideia, o Altamir determina o prazo, o pessoal de Uberaba assina, não é assim? E ele manda para mim. Tá certo? Avaliza, né? E aí, depois a gente, de alguma forma, estará informando aonde que esse material estará disponível para as casas espíritas e para os trabalhadores espíritas que efetivamente estiverem imbuídos de defender a doutrina espírita na sua pureza doutrinária. E que Jesus nos ampare e nos envolva a todos. Muito obrigado.